A paz do Senhor, estamos de volta com a nossa live de sábado. Já tem bastante sábado que a gente não faz live aqui, né? Deve ter umas 3 semanas aí que eu não consigo fazer a live no sábado. Mas vamos dar continuidade ao livro de Mateus. Eu parei no capítulo 12. Hoje nós vamos ler a partir do 9. Vamos ler do versículo 9 até o versículo 14. São poucos versículos, mas a gente vai focar só nessa perícope hoje, e sábado que vem a gente dá continuidade no capítulo 12, ok? Vamos lá então. Partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem aos sábados. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Esse texto aqui é a continuação que a gente teve, né, há 3 semanas atrás, quando os discípulos foram apanhar espigas no sábado e foram acusados por esses mesmos fariseus aqui, dizendo que eles não poderiam trabalhar no sábado. E Jesus já tinha tido essa conversa, mas parece que os fariseus estavam ali no pé de Jesus, né? Não queriam deixar Jesus fazer a obra que Jesus tinha para fazer. Essa perícope aqui, a partir do versículo 9, está dizendo que Jesus partiu, né, e foi para a sinagoga. E a gente está vendo no texto que os fariseus foram atrás de Jesus também, né? Eles estavam acompanhando os passos de Jesus. Jesus, ele tinha o hábito de ir às sinagogas aos sábados. A gente não pode esquecer que Jesus, apesar de ser o nosso Jesus, né, ele também é um judeu. Jesus nasceu, viveu e morreu como um judeu. E um judeu vai às sinagogas. Na época de Jesus, ele ia às sinagogas no sábado. E o povo estava ali, Jesus também estava ali. A sinagoga era um lugar de ensino da lei. Por isso, Jesus entra ali para ensinar. Isso está escrito lá em Lucas 6, tá? A gente vai ler o livro de Lucas também, porque é o mesmo texto, repetido no livro de Lucas. Lucas 6,6 diz assim: e aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. Então Jesus ia à sinagoga também para ensinar. Jesus era um mestre, né? Então ele estava ali na sinagoga para ensinar. E nessa mesma sinagoga estava um homem com a mão direita ressequida e atrofiada. A Bíblia fala isso. E por que esse homem estava ali na sinagoga? Talvez, né, ele soubesse que Jesus estaria ali. Era costume Jesus estar sempre na sinagoga. Então, de repente, esse homem já estava ali aguardando Jesus, né? A Bíblia não fala aqui. Ou esse homem pode ter sido plantado ali também pelos opositores de Jesus. Não esqueça que os fariseus estão seguindo Jesus desde o outro texto que a gente leu, né? Eles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. De qualquer maneira, né, se por um motivo ou por outro, aquele homem estava ali na sinagoga. E os fariseus, antevendo que Jesus já ia fazer um milagre, porque eles sabiam que onde tinha uma pessoa doente ali, perto de Jesus, Jesus curava, né? Jesus tinha compaixão pelas pessoas. E eles já fazem uma pergunta capciosa para Jesus. Porque eles já queriam ter material para acusar Jesus. Então, o texto que a gente leu aqui, ó, os fariseus interrogam Jesus de cara e perguntam: é lícito, Jesus, curar no sábado? É lícito curar no sábado? Jesus, que nunca era pego, né, em nenhum estratagema, Jesus que estava muito à frente, né, que conhecia os corações, Jesus que não se deixava embaraçar pelos engenhos, respondeu com outra pergunta. Jesus fazia muito isso, né?
ele respondia com outra pergunta. E Jesus responde os fariseus, né, nessa pergunta, se era lícito curar no sábado, Jesus responde com uma outra pergunta. Qual dentre vós será o homem que, num sábado, se a sua ovelha cair numa cova, não vai fazer todos os esforços para tirar ela dali? Então Jesus, ele responde essa pergunta capciosa com outra pergunta. E aí arremata. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Então, Jesus arremata aí, né, esse pensamento, essa pergunta, fazendo uma afirmação intocável. E ele diz o seguinte: é lícito sim curar no sábado, porque é lícito fazer o bem. Então, para fazer o bem não tem dia certo, né, gente? É isso que Jesus está dizendo aqui para os fariseus. Vocês querem limitar o meu poder ou limitar o que eu posso fazer só pelo fato de ser sábado? Não. É lícito curar sim, porque é lícito fazer o bem, né? Jesus completa aqui no 12:12, né, ó. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então Jesus aqui rebate essa afirmação dos fariseus. A conduta ética e o exercício da misericórdia são sempre importantes, mais até do que a obediência cerimonial. E é isso que Jesus está dizendo aqui para os fariseus, e é isso que ele também está dizendo para a gente. A ética e a misericórdia, gente, nunca saem de moda. A ética e a misericórdia nunca saem de moda. Às vezes uma coisa está correta, né? Está correta, mas não é ético fazer. A gente precisa entender isso, né? Às vezes não é errado que você vai fazer, mas não é ético. Será que é o momento de fazer isso? Né? Será que é o momento de tomar essa decisão? Será que esse é o momento? Jesus, ele sempre nos ensina acerca disso, acerca da ética e acerca da misericórdia. Os fariseus, eles dão mais valor, né? Eles davam mais valor aos rituais do que à vida humana. Infelizmente, existem muitas pessoas também nesse caminho, né? Onde os rituais, eles são muito mais importantes que a vida humana. Infelizmente, tem pessoas que têm a mente muito assim, né? E elas não conseguem enxergar nada dos lados. Elas só conseguem enxergar aquilo que está na frente delas. Eles não viram ali um homem que estava precisando de ajuda. Os fariseus ali não estavam preocupados com aquele homem que estava precisando de ajuda, que aquele homem tinha a mão direita ressequida, né? Eles não estavam preocupados com isso. Eles queriam uma oportunidade para acusar Jesus como violador do sábado. Infelizmente, a gente também pode estar sujeito a esse tipo de coisa, né? Existem pessoas que vêm já para fazer uma pergunta para você capciosa, né? Já vem com uma segunda intenção, já vem procurar uma amizade, uma conversa com você já com uma segunda intenção. Existem muitas pessoas, como os fariseus na época, né? Que davam mais valor à aparência do que à verdade. E a gente aprende na palavra, né, em vários textos da Bíblia e com o nosso próprio Jesus, que o bem ele precisa ser feito. E imediatamente, aquilo que você pode fazer imediatamente como bem, você faz. Você não espera, você não adia, né? Aquilo que o bem, ele precisa ser feito de uma maneira rápida e imediata. E aqui a gente vê que os fariseus, eles davam mais importância para um animal do que para um ser humano. Porque não foi à toa que Jesus fala isso, né, para eles. Ora, a ovelha de vocês cai numa cova e vocês vão lá tirar. Vocês não deixam ela lá até o outro dia porque é sábado. Como é que eu vou deixar um homem doente na minha frente só porque é sábado, né? E Jesus, ele lança isso em rosto e ele fala isso, né, de uma maneira para que todo mundo ouça. Então, esse homem aqui do texto de Mateus 12, versículo 9, era um homem que tinha uma deficiência severa, né? Você imagine você ter o seu braço ressequido, né? O braço desse homem, ele era ressequido. Era possivelmente um braço mais curto e atrofiado.
e era a mão direita desse homem. Então você imagine, esse homem não sofria apenas fisicamente, mas ele também sofria emocionalmente, né? Quando a gente tem uma parte atrofiada no nosso corpo, na nossa vida, isso causa um problema. E o problema desse homem era uma causa perdida para a medicina, não tinha cura, né? Uma pessoa que nascesse com a mão ressequida não tinha cura na medicina de lá de trás, e nem hoje a gente tem cura para isso, né? Era um problema insolúvel para os homens. O melhor dele estava ressequido, que era o seu braço direito. E aí a gente traz esse texto para o dia de hoje também, porque a palavra de Deus, ela serve não somente para o passado, mas também serve para o presente. Existe alguma parte da sua vida também que está ressecada ou ressequida? Será que existe alguma parte na sua vida que está mirrada, que está atrofiada, que não avança, que não evolui? Assim como esse homem foi curado no dia de sábado, você também pode ser curado. E lembre-se, hoje é sábado. E hoje também é dia de Deus fazer milagre. Deus faz milagre em qualquer dia da semana. Não importa o dia da semana. Se você confiar que Deus pode transformar a sua vida e a sua história, Ele pode fazer isso. E Jesus, naquele ambiente de sinagoga, naquele ambiente de ensinamento, houve cura também. Houve cura, houve libertação também. No ambiente de ensino da palavra existe cura também. Existe restauração também, porque a palavra de Deus, ela faz isso conosco. É por isso que eu sinceramente, gente, eu não consigo viver um dia da minha vida sem ter acesso à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é como se fosse um alimento realmente para minha alma, né? Eu não posso ficar sem comer o alimento físico por muito tempo. E eu não aguento também ficar muito tempo sem estar próximo à palavra de Deus. E houve uma cura extraordinária ali, porque o ministério de Jesus não era divorciado do ministério de socorro. Isso é um aprendizado pra gente, né? Jesus não só ensinava, mas ele também socorria. Ele estava atento às necessidades das pessoas, né? E Jesus, ele dá 3 passos aqui nesse texto, que eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro do Evangelho de São Lucas, que relata esse mesmo texto, mas dá um pormenor um pouquinho diferente do livro de Mateus. E a gente vai lá para Lucas, capítulo 6, para a gente entender a dinâmica desse milagre. E a gente entender os 3 passos da cura desse homem. Lucas 6,8 diz assim: Mas ele, conhecendo bem seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então, o primeiro passo da cura desse homem foi se levantar, né? Jesus chama aquele homem, né? Jesus chama aquele homem e dá esse comando para ele: levanta-te e fica de pé no meio. Antes de ser curado, esse homem precisava admitir publicamente a sua deficiência. Então, provavelmente esse homem estava escondido ali no meio da multidão, ali naquela sinagoga, e Jesus chama atenção para a vida daquele homem e chama esse homem para vir para o meio. Levanta-te e vem para o meio. Talvez ele estivesse escondendo, cheio de complexos, com vergonha, né, da sua deficiência, mas Jesus quer que ele assuma quem ele é antes de receber a cura. E geralmente Jesus faz isso conosco também. Nós, para sermos curados, precisamos admitir que estamos doentes. Para sermos curados, nós temos que admitir que estamos necessitados, que precisamos de ajuda. Para a gente ser curado, a gente precisa admitir que existe uma parte de nós que está atrofiada. E Jesus chama esse homem: levanta-te e vem para o meio. Vem para o meio, né? Ele dá um comando: vem para o meio, se exponha. Muitas vezes a gente não quer se expor, mas Jesus, quando nos expõe, é para nos curar. É diferente do homem, né?
O homem, ele quer nos expor para nos envergonhar. Não, Jesus não. Jesus, ele quer nos expor para nos curar. E aí, nesse momento, entra em ação a fé e a obediência desse homem, né? Ele levantou realmente. E ele veio para o meio realmente. Um passo, ele deu um passo a mais em direção à sua cura. Primeiro ele se levanta e depois ele vem para o meio. Você percebe que é um processo, né? É um processo de cura. E existem casos, né, na Bíblia e na nossa vida também, que a cura vai exigir isso de nós. Passos em direção à nossa cura. Passos em direção à obediência, à fé, para sermos curados. E a Bíblia fala que ele estende a sua mão, né? Ele estende a sua mão. Texto que a gente leu de Mateus. Ele estende a mão, Mateus 12, 13. A fé, ela precisa ser exercida. Hernando Dias Lopes, no seu comentário expositivo sobre o livro de Mateus, ele fala isso. A fé crê no impossível, toca o intangível e toma posse do impossível. Isso é fé. A fé crê no impossível, toca o intangível e toma posse do impossível. E o resultado de fé é a cura. O resultado para aquele homem de ter se levantado, de ter vindo para o meio, de ter estendido a sua mão, é que ele ficou curado. A sua mão direita ficou exatamente como a sua mão esquerda. Aquele homem foi curado. Então, aqui há um grande ensinamento para a gente, nessa pequena perícope de Mateus 12, a partir do versículo 9. Jesus nos ensina a não capitular diante do mal. Diante do mal, a gente não pode retroceder. A gente não pode olhar para trás, a gente não pode vacilar em nenhuma circunstância. Mas sim, quanto mais o mal nos ataca, nós precisamos também partir para cima. Com a força do alto, que vem do alto, com a ajuda do poder divino, a gente entra em cena e a gente vence as nossas batalhas. Foi assim que Jesus nos ensinou. Jesus não nos ensinou a ficarmos escondidos. Jesus não nos ensinou a nos escondermos. Jesus nos ensinou a se levantar, a se colocar no meio, a expor o nosso problema, sabendo que Deus tem solução para cada problema da nossa vida. A reação furiosa dos fariseus, né, foi imediata. Eles saíram dali deliberados a matar Jesus. Quer dizer, olha só a incoerência, gente. Eles estavam reclamando que Jesus não podia curar uma pessoa no sábado, mas eles estavam saindo da sinagoga, um lugar espiritual, tramando a morte de Jesus. Então o pecado, ele faz isso com a gente. Faz a gente olhar ao nosso redor, faz a gente olhar para as pessoas, mas faz a gente esquecer da gente. Os fariseus, eles estavam tão preocupados com Jesus que eles intentaram ali tirar a vida de Jesus, de raiva, né, de ódio pela obra que Jesus estava fazendo. Tem muita gente por aí fazendo papel de fariseu. Gente que consegue olhar para todo mundo, olhar para a vida de todo mundo, olhar para o pecado de todo mundo, mas não consegue olhar para si mesmo. Eles transformam a verdade em mentira. Eles atacam quem não se enquadra em sua cosmovisão. Infelizmente, esse texto é muito atual. Nós vemos ali pessoas indo para a sinagoga para aprender, Jesus indo para a sinagoga para ensinar, um doente, a paz do Senhor Conceição, tudo bem? Um doente indo para a sinagoga, né? Talvez envergonhado, mas quando é chamado por Jesus, vai à frente, se levanta, vai à frente, expõe o seu problema e sai dali curado. E um grupo de fariseus sai da sinagoga intentando matar Jesus. Então você vê como as pessoas entraram na sinagoga e como elas saíram, né? Infelizmente, fariseu, gente, é uma raça que existe até hoje, né? Fariseu é uma raça de gente que existe até hoje. Eles vão para a sinagoga, eles vão para o ambiente espiritual, não para cultuar o Senhor, não para aprender, mas para tomar conta da vida dos outros,
para se meter na obra de Deus, para tentar colocar as pessoas na forma deles, não na forma de Jesus. Infelizmente, né, existem pessoas que estão na igreja, mas não são convertidas, né? Essa é uma realidade, tá? E quem foi inocente a ponto de achar que está no céu, acorda para a vida, irmão e irmã. Você que está aqui comigo, você que vai assistir essa live depois. A igreja não é o céu, tá? E eu não estou falando mal aqui da igreja, porque a igreja verdadeira, a noiva de Cristo, ela é intocável, tá? Mas a igreja enquanto instituição aqui na terra é feita de várias pessoas, tá? Então você não pode se iludir achando que todo mundo ali está em situação perfeita, porque nem eu nem você estamos, nós estamos no processo e cada um está no processo. Infelizmente, o próprio Jesus falou que a gente tem que conviver com o joio também. Existe o joio e existe o trigo, tá? E eu e você não temos condições de arrancar joio. Você não foi chamado para arrancar joio, nem reconhecer joio e trigo, né? Quem vai fazer essa colheita no final dos tempos é o próprio Deus. Mas a gente também não pode ser inocente a ponto de achar que estamos no céu. Nós não estamos no céu ainda, estamos no planeta Terra ainda, nós estamos vivendo no mundo caído, no mundo cheio de pecado, convivendo com pessoas imperfeitas, inclusive eu e você, tá? Então a gente não pode ser ingênuo achando que todo mundo que está na igreja vai te ajudar, vai te estender a mão, não, tá? Mas existe sempre um grupo de pessoas que você pode contar, você pode ser ajudado, uma pessoa para orar por você, para te ajudar, sempre tem esse grupo. Então procura essas pessoas que têm alguma coisa para te oferecer. E não fuja da comunhão pelo fato das pessoas não serem perfeitas, porque senão você não vai achar lugar nenhum perfeito. Não existe perfeição na terra, gente. Perfeito é só Deus, tá? Então, Jesus, o próprio Filho de Deus, teve que conviver com isso, né? Jesus veio fazer a obra aqui, veio libertar, veio salvar, veio resgatar, mas ele teve que conviver com os fariseus. E a Bíblia fala aqui no texto que a gente leu de Mateus 12, que Jesus, por ter curado esse homem, os fariseus saem dali e formam um conselho para matarem Jesus. Armaram um conselho, ó, vamos nos organizar, porque a gente precisa tirar a vida desse homem. Os fariseus, né, as pessoas ditas espirituais, que conheciam a lei, que conheciam tudo, fizeram um conselho para matar Jesus. E o que a Bíblia fala? Jesus, sabendo disso, lá no versículo 15, se retira dali. Ele se retira dali, né? E a multidão acompanha Jesus. A Bíblia fala que nessa multidão existiam muitos doentes e ele curou a todos. Só você ler aí o versículo 15 de Mateus 12, tá? Mas Jesus se retira dali. Por quê? Por quê que Jesus se retira? Porque Jesus tinha muita coisa para fazer ainda e ele não podia perder tempo com o fariseu. Ele sabia que ia morrer, ele veio para morrer, mas ainda não era o tempo. Então Jesus se retira. Gente, vamos aprender com Jesus. Não é toda guerra que você tem que entrar. Tem gente que vive procurando guerra. Tem uma guerra ali, eu vou. Tem uma guerra ali, eu vou. Tem uma guerra ali, eu vou. Às vezes a guerra não é nem tua e tu quer entrar na guerra. Aí quando a guerra vem pra você, você já tá fraco, doente, caindo aos pedaços, não consegue fazer mais nada. O que Jesus nos ensina aqui nesse texto? Eu não vou ficar discutindo com o fariseu. O que eu tinha que falar para eles, eu já falei. Já curei a pessoa que precisava ser curada. Agora Jesus sai dali, né? Jesus sai dali. E o texto continua assim, ó. E recomendou rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Então, muitas pessoas seguiram Jesus, ele sai dali, daquele lugar, muitas pessoas seguem Jesus, ele continua curando as pessoas,
ele recomenda as pessoas para não ficar falando para ninguém, porque ele não queria pessoas interesseiras do lado dele, né? Ele curava as pessoas porque ele sentia compaixão por elas, tá? Mas a preocupação de Jesus sempre foi a vida espiritual. Jesus veio salvar a alma das pessoas. Claro que ele curava o corpo também, mas a preocupação maior de Jesus era a alma. E aí, o texto que se segue aqui está dizendo o seguinte: Jesus não contendeu com ninguém, tá? Ele tá escrito aqui, ele não vai contender, ele não vai clamar, tá? Ele não vai esmagar a cana quebrada, né? Chutar cachorro morto, né? É isso, gente, é isso aqui. Vou transformar numa fala que você entenda melhor. Não adianta ficar chutando cachorro morto. Fariseu é fariseu. Você não vai mudar um fariseu. Você não vai mudar um saduceu. Você não vai mudar, gente. Tem pessoas que você não vai mudar. Você precisa só se afastar delas. Então não fique entrando em guerra que Deus não te chamou para lutar. Para de ficar dando murro em ponta de faca. A Bíblia está ensinando isso pra gente. Tem pessoas que se você começar a bater boca com ela e discutir, você vai descer no mesmo nível dela e ela vai te ganhar porque ela tem mais experiência na ignorância e na tolice do que você. Então aprenda com Jesus. A Bíblia, gente, ele é um manual de sabedoria para a nossa vida. Então, olha o que esse texto aqui, essa perícope aqui está dizendo. Jesus é Jesus. E o que ele veio fazer, ele fez. Fariseu é fariseu. A natureza do fariseu é ser um fariseu, é ser contencioso, é achar que é o dono da verdade. Você não muda a cabeça de um fariseu, gente. Não tenta, nem tenta. Faz aquilo que Deus chamou para fazer, segue a tua vida, segue a tua missão e deixa o fariseu para lá. É isso que Jesus está nos ensinando aqui, tá? E aí, esse texto todo aqui fala exatamente sobre isso, né? No versículo 22 diz: trouxeram-lhe então um demoniado cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e o mudo falavam e via. Quer dizer, a obra que Jesus estava fazendo, ele continuou fazendo. Fariseu nenhum parou aquilo que Deus tinha determinado para Jesus, a obra de Jesus. E a Bíblia fala, não é esse, né, o filho de Davi? As pessoas se admiravam, não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, olha aí os fariseus de novo, ouvindo isso diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. Quer dizer, os fariseus estavam atribuindo ao diabo uma obra que era de Deus. Jesus, porém, conhecendo o pensamento deles, disse, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsiste. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? Isso aqui é outra chave importante espiritual, né, gente? O reino espiritual do mal, ele é bem unido, ele não se divide contra ele mesmo, tá? Aprende isso. Tem muita gente enganada sobre isso, tá? Ele não se divide contra ele mesmo. Então, o diabo, ele é bem organizado, né? O mundo espiritual, ele é bem organizado, né? Os demônios, um respeita o outro. Eles não são divididos, tá? E é isso que Jesus falou aqui. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente é chegado o reino dos céus. Então Jesus está explicando aqui, ó. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem valente, furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então sua casa? Quem não é contra mim, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E aí Jesus faz uma recomendação muito séria, que serve para os tempos de hoje também. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. A blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é atribuir ao mal, ao reino do mal, uma obra que é de Deus. Esse pecado não tem perdão. A Bíblia fala no versículo 32 aqui também que qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem vai ser perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Olha que texto forte, né, gente?
Os fariseus aqui estavam blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eles estavam atribuindo a Satanás uma obra que era somente de Deus, tá? Então, pessoas que têm conhecimento, que era o caso dos fariseus, atribuindo um ato de Deus aos demônios, isso é imperdoável. Imperdoável, tá? E aquilo que a gente está falando com a boca é porque está dentro do nosso coração. E Jesus, ele ensina aqui sobre isso, né? Ele fala sobre a árvore, que se conhece a árvore pelo seu fruto, que a árvore boa não dá mau fruto, né? E a árvore má, ela não consegue dar um bom fruto. Então, pela qualidade do fruto que você conhece a árvore. Jesus fala também que o homem bom tira boas coisas do seu tesouro e o homem mau tira coisas mais do seu tesouro. Jesus também disse aqui no 36 que toda palavra ociosa que o homem disser, ele vai dar conta no dia do juízo, porque pelas nossas palavras nós vamos ser justificados e pelas nossas palavras nós seremos condenados. Então aqui é um texto de reflexão realmente, né, sobre a obra de Deus. Sobre a obra de Deus. Gente, é muito sério. A palavra de Deus, a obra de Deus é algo muito sério. E a gente não pode levar a obra de Deus de qualquer maneira. Falar coisas que dá na nossa cabeça, sabe? Porque muitas vezes a gente vai estar até blasfemando contra o Espírito Santo de Deus e isso Deus não tolera. Então aqui a gente vê, né, grandes multidões seguindo Jesus, reconhecendo Jesus como filho de Davi, reconhecendo Jesus como Messias, Jesus curando muitas pessoas e um grupo de pessoas atribuindo ao diabo aquilo que era uma obra de Deus, sabe? E existem pessoas que estão nesse papel. Que a gente tenha ética, né? Que a gente tenha misericórdia, né? E que a gente aprenda a reconhecer a obra de Deus como obra de Deus. Que a gente não fique no grupo dos fariseus, né? Aquele grupo que só vê defeito, aquele grupo que acha que sabe tudo de religião e está totalmente fora dos propósitos de Deus, aquele grupo que fica tentando tirar a vida de quem está fazendo a obra de Deus, que esse papel não nos cabe, né? Aprenda com Jesus, saia de perto, continua fazendo a sua missão, porque quem te garante é o Senhor. Então, esse foi o texto de hoje. Nós terminamos aí essa perícope de Mateus 12, né? Estava aí um tempinho sem fazer live, umas 3 semanas, mas hoje a gente fecha o capítulo 12 de Mateus. Hoje a gente fechou o capítulo 12, ou não? Deixa eu ver onde a gente parou. Não fechou não, gente. Parou no 37, tá? Parou no versículo 37. Na semana que vem, a gente vai ler o versículo 38 até o 50. Aí sim nós vamos fechar Mateus 12. Se você é novo aqui na minha página, a gente está estudando o livro de Mateus esse ano, tá? Todo sábado a gente está estudando aqui o livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo por capítulo. Todas essas lives estão gravadas aqui na minha página, só que tem tanta coisa, às vezes você tem dificuldade de achar. Você pode ir lá no meu YouTube, A Ler com Bíblia, que essas mesmas mensagens estão todas migrando lá para o YouTube, A Ler com Bíblia. E lá tem várias mensagens de outros livros também da Bíblia, se você quiser aprender, tá, gente? Nós estamos nos últimos dias da Igreja na Terra, precisamos nos aprofundar cada dia mais na Palavra de Deus, né? E muitas vezes a gente não tem essa oportunidade durante a semana, e eu coloquei no meu coração, dia de sábado, fazer um estudo mais aprofundado na palavra. Durante a semana eu tenho aí o Gotas da Palavra, né? Se você me acompanha, você sabe que é pequenos vídeos com gotinhas da palavra mesmo durante toda a semana, mas no sábado eu gosto de fazer uma live mais aprofundada num texto bíblico. E nós escolhemos estudar o livro de Mateus esse ano, 2026, nós estamos estudando o livro de São Mateus. Estamos no capítulo 12, semana que vem nós vamos terminar esse capítulo. Então, que essa palavra tenha encontrado guarita no teu coração e que ela possa ter te ensinado alguns princípios para melhorar a nossa vida, porque a palavra de Deus ela faz isso, né? Ela melhora a nossa vida, é o livro, o manual da sabedoria, a nossa bússola
que nos guia até o céu. Então que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada e um domingo abençoado amanhã, para a honra e a glória do nome dele. Fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser.